Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta E, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fairmoney. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fairmoney. Estou aqui com o Danilo e com dois convidados muito especiais. Fala pessoal, tudo bem? Muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós estamos recebendo o João Júnior, da Start Hub, e o Gilberto, da Antecipa Pay. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sou o CEO e fundador da Start Hub e hoje nós vamos falar sobre gestão de risco, tá? O que é gestão de risco, como que funciona uma gestão de risco e qual a sua importância para o mercado de antecipação. Tema importante, hein? Tema importante. Giba? Eu sou Gilberto Ramos, represento a Antecipa Pay. Vamos falar de risco sacado, dos 3 pilares na operação sacado, fornecedor e financiador, e falar do meio de automação e segurança para que os financiadores avancem nessa modalidade simples, prática e rentável. Pô, isso que é convidado bom. Isso que é convidado bom, cara. Já sabem aí, então, o nosso tema hoje é a gestão de risco operacional e gestão de risco sacado. 2 temas que são muito importantes no nosso mercado, obviamente, e cada vez mais, inclusive, a questão até do risco sacado, a gente vê que estão surgindo mais players também, né? E mais pessoas interessadas. Bacana. Bom, mas antes da gente entrar nesse tema central, eu queria conhecer um pouco mais da pessoa e da empresa. João, começa pra gente. Perfeito. Eu sou economista pela FAAP, MBA em Finanças pelo INSPER, mestrado em Gestão de Negócios pela FIA, né? O tema da minha dissertação de mestrado foi Perspectiva para o Mercado de Antecipação de Recebíveis no Brasil. Né? Sou professor da FIA, sou professor da São Paulo, tenho 40 anos de mercado financeiro, já fui analista de investimento de uma family office, administrando em torno de 300 milhões de dólares no mercado internacional. Trabalhei em Banco Fibra, Banco Fiat, Banco Cacique, Bardella, Tintas Renner, e estou há 20 anos no nesse mercado de antecipação. Já fui sócio e gestor de securizadora, gestor de FDIC, sócio de factoring, né? E hoje a Start Hub, ela é uma empresa de consultoria que une diversos parceiros de forma a proporcionar para os players de mercado sempre as melhores soluções, seja uma assinatura digital, seja uma estruturação, seja uma operação de sacado âncora, tá? Uma operação, por exemplo, também de tem um birô de crédito. Tá? Então, são diversos players que estão conectados na Start Hub e a gente estuda cada cliente para ver qual a melhor solução e quais os melhores players de mercado que vão agregar valor ao negócio dele. Muito legal, muito legal. E o João é uma das grandes referências desse nosso segmento, né? Um nome extremamente conhecido aqui no Sul e Sudeste, no Sudeste e no Sul, né? Boa. Mas é a realidade. E no final das contas, o Adianta E, ele serve também para dar publicidade a todas aquelas pessoas que ajudaram a construir o nosso segmento, né? A gente sabe que o nosso segmento, ele passou por um tempo de profissionalização e muitas pessoas nos ajudaram a estruturar essa profissionalização. Pessoas como o João, que merecem também essa visibilidade, esse destaque. Então, João, fica aqui meus cumprimentos, viu? Giba. Vamos lá. Bem, Gilberto Ramos é pai, marido, cristão. O que eu aprendi nesse tempo, eu comecei em risco sacado em 2016, em uma consultoria especializada em operações para plataforma SAP. A primeira empresa que nós trabalhamos foi o Açaí, ou seja, a plataforma foi desenvolvida para o Açaí. Dali a gente passou por vários players como Caoa, Burger King, Lojas Marisa, Solar Coca-Cola, dentro dessa consultoria. Depois disso, o que nós conhecemos o setor financeiro, ou seja, eu comecei com a primeira viés, que é o Confirme do Santander. Depois ouvi falar que isso era uma operação de risco sacado e nós fomos para uma plataforma onde nós começamos a trabalhar com supermercados. Então, saímos dentro da linha de varejo, mas de uma conotação muito diferente, de um high ticket para um médio ticket, ou pequeno ticket. E depois disso, a gente começou a entender como funcionava esse processo
Através da Meneses Capital, eu conheci como funciona o setor dos financeiros, o setor de fomento, como é a estruturação de FDIC, de fundos. E de lá eu entendi como que eu poderia gerar tecnologia ou ajudar com que os financiadores pudessem fazer esse tipo de operação, aonde havia uma estratégia de que só todas as securitizadoras, factories e FDICs tinham a visão de iniciar como comissárias, operações de CCBs, notas comerciais, e a antecipação ela era simplesmente para cedente. Ou na visão de antecipar o sacado, mas era no contas a receber do sacado, não era dar o fomento aos seus fornecedores. Eu tenho formação contábil, gestão de projetos, e a minha área está pautada na área de tecnologia, mas voltado para a área de consultoria comercial. Então, a área de negócios em tecnologia. Então, passei por várias etapas. O principal player, o qual me formou, foi o SAP. E de lá para cá, a gente vem crescendo, estudando e conhecendo cada vez mais esse mercado. E hoje está com AntecipaPay, não é? E hoje nós estamos aí com AntecipaPay, desbravando aí bastante coisa, aprendendo ainda mais e ajudando esse setor. São 2 convidados de muito peso. Com certeza. Para um tema tão importante, porque no final das contas, o nosso segmento é um segmento de alto risco. É um segmento de alto risco, mas depende como você faz a gestão do risco, tá? Ser alto ou baixo depende dessa gestão, tá? Perfeito. Então, no final das contas, o segmento ele é de alto risco e o que a gente vai falar aqui é sobre gestão. Sobre gestão do risco. Então, João, vou começar aí com você. Eu queria que você trouxesse para a gente quais são os principais riscos hoje do nosso segmento. Então, nós temos diversos riscos, né? Nós temos o risco de crédito, é quando você faz uma antecipação. Então, você tem que verificar se a operação é consistente, né, antes de tudo, ou seja, se o sacado recebeu a mercadoria, se a mercadoria está ok, se não corre risco de devolução. Isso é um dos riscos. Tem risco macroeconômico. Hoje, nós estamos com uma Selic a 15%. Uma Selic a 15% penaliza as empresas, por quê? Porque o custo do dinheiro é muito alto. E esse custo do dinheiro, muitas vezes, não consegue ser repassado para o produto. Então, o que as empresas são obrigadas a fazer? A encolher a sua margem de lucro. E se encolhe a sua margem de lucro, o que acontece? Muitas vezes, ela começa a entrar numa espiral em que ela começa a ter prejuízo. Tá? Começa a ter prejuízo operacional, né? E começa a tomar dinheiro no mercado e começa a ter também uma despesa financeira que ela não consegue suportar, porque ela já está tendo prejuízo operacional. Tá? Então, são diversos riscos que compõem, né, a questão do crédito. Tá? Agora, uma outra coisa muito importante é que a gestão do risco não começa quando você recebe a operação. Tá? A operação de gestão de risco começa muito antes. Vou fazer uma analogia. Tá? Vamos supor que você conheceu alguém. Né? O Renato conheceu o Gilberto hoje. Né? Você pode dizer que o Gilberto é uma pessoa confiável? Você conhece a família dele? Conhece? Não conhece. De forma alguma. Né? Isso vai levar o quê? Vai levar um certo tempo até que você conheça o Gilberto de forma mais profunda e aí você possa formar uma análise mais pormenorizada e mais assertiva acerca dele. Com um player que vai tomar crédito, chamado cedente, o que acontece? Você primeiro tem que conhecê-lo. Primeiro, como que você faz? Você vai visitá-lo, né? Vai entender quem é esse cedente, a operação dele, qual o mercado que ele atua, tá? Outra coisa, você vai conhecer as instalações da empresa. Essas instalações, como estão hoje? Né? Eu, particularmente, quando eu fui dar crédito, eu fui em empresa que tinha 10 salas, das quais 5 estavam com a luz apagada. Então... Te traz uma informação. Te traz uma informação. Significa que a empresa já não está tão bem. Uma outra coisa que eu falo, chegue meia hora antes. Tá? Meia hora antes, converse com os funcionários da empresa, com a recepcionista. A gente ouve bastante, né? É legal, porque a gente ouve bastante isso. Converse com Por quê?
Eu sempre falo que as pessoas gostam de falar, gente. As pessoas gostam de conversar. Então você pergunta assim, olha, aqui é uma empresa bacana, que paga o salário em dia, que não sei o quê. Se não for dessa forma, você não, estou com o salário atrasado, é difícil, todo mês... Né? Você vai ter uma informação ali que o balanço da empresa, né, aqueles números que vêm, papel aceita tudo. Não estão lá naquele papel. Mas é uma informação extremamente importante. Né? Peça para ir ao banheiro. Mano, você chega no banheiro, não tem sabonete, não tem papel toalha, a tampa da privada está quebrada. Significa que a empresa não está tendo recursos nem para fazer as suas coisas básicas. Isso é legal. Tá? Então, você tem que mensurar isso. Significa que você não vai dar crédito. Não, na verdade, o risco é o sacado. Mas você vai ter que entender se dentro desse momento que a empresa está vivendo, se ela está conseguindo comprar matéria-prima para produzir e se ela está conseguindo entregar um bom produto. Porque se o funcionário está lá com salário atrasado, imagina o chão de fábrica, o pessoal tendo conta para pagar, né? A esposa ligando, dizendo que o filho está doente. E você acha que ele vai ter cabeça para estar na máquina e fazer um bom produto? Não. Pode ter sérios problemas ali na saída do produto, problemas de defeito, que a hora que chegar no sacado, o que ele vai fazer? Vai recusar a mercadoria. Então, você tem que entender o negócio e o momento desse cliente, tá? A partir daí, aí você vai pedir documento para fazer para o cadastro, vai consultar outras fontes com quem ele também, né, acessa crédito, para saber como que ele está. Né? Ele está pagando para a empresa X, para a empresa Y, né? Como que está o histórico dele, né? Então você tem que... Você começa a formar o quê? Uma opinião e formar, assim, ter uma visão mais aprofundada. Aquilo que eu falei da amizade. Né? Você começa aos poucos, através dos detalhes, saber se aquela operação pode ser consistente ou não. Então, mas aí, João, até um ponto legal que você trouxe no início, né, que você comentou assim, que o Renato até falou assim, o nosso mercado é um mercado de risco, né? Você falou assim, pode ser um risco baixo, pode ser um risco alto. Então, é nesse momento que você começa a ver se é um risco baixo, se é um risco alto. E isso não quer dizer que você não vai fazer, mas quer dizer que você tendo uma melhor gestão daquele risco, tanto sendo baixo quanto alto, você pelo menos vai tomar melhores decisões, você vai especificar ele melhor. Então, o que você está dizendo é que, assim, você comentou, por exemplo, né, tem muita gente que faz operação risco sacado, mas agora, cada vez mais, as pessoas também estão tendo operações que são risco cedente. Então, vai ter aqueles 3 dias de performar, né? Então, tem um risco ali do cedente. Então, cada perfil de operação vai mudar um pouco, é claro, a gestão de risco que você vai fazer. Mas é muito importante você ter um processo, um procedimento para conseguir realmente gerar aquele risco, independente se ele for baixo ou se ele for alto. É isso? Exato. Né? E precisa tomar cuidado com uma coisa, né? Você falou de precificar o risco, né? Mas precisa tomar um cuidado, porque muita vezes... Não, tá bom, esse cliente aqui, esse cedente é de alto risco, eu vou cobrar 8%. Perfeito. Não adianta nada você cobrar 8% se você não vai receber. Perfeito. Essa aí falou num episódio atrás. Eu não vou falar. Pode falar de eu novo. Não vou contar essa história. Eu conto essa história, João. Tá bom. Eu não vou contar hoje. Perfeito. Então, cuidado, tá? Você tem que ter uma taxa justa que remunere o teu risco e remunere, né, a empresa e os sócios, né, da securizadora, do FDIC, porque a remuneração do empresário é o lucro, mas você não pode cair nessa armadilha de cobrar caro e não receber. Então, você, primeiro, por isso que passa pela definição de limites do sacado, pela definição de limites do cedente, né? E você vai fazendo a operação aos poucos. Tá? Não sai criando esse relacionamento. Você vai criando, você vai amadurecendo esse relacionamento. Dentro dessa gestão de risco, João, pela sua experiência, o que você traz que são os principais erros que você vê dos financiadores? Os principais erros é assim. Tá muito na área comercial, tá, gente? Tá muito na área comercial. O Giba comercial ali já rindo. Você contrata o comercial e ele vem lá com 10 clientes, tá? 10 cedentes. Só que
Ele já trabalhou no FDIC X, no Y, no ABC. Em vários. Em vários. E o que acontece? Esse excedente tá com risco tomado em todos. Então, vamos citar um exemplo. A empresa fatura 1 milhão por mês, tá? Só que ela tem 300 mil de limite em cada FDIC, FDIC securizadora. Ela tem 3 milhões, ela já está alavancada. Sim. Tá? Ou seja, ela não vai ter condição de pagar. Né? Qual é o processo que vai acontecer lá na frente? É o default. Porque ela não vai... Por quê? Ela já está alavancada. Está tomando risco e está pagando juros por aqui. Não está pagando? Tem um custo do dinheiro. Okay. Então, os 3 milhões, daqui a pouco já virou 3 milhões e 600, 3 milhões e 900 no final do ano. Esquece. Então, é essa questão. Eu vou dar crédito para fulano. Vou dar crédito para fulano. Mas o fulano já está alavancado com um monte de gente. Então, primeiro, eu sempre falo, comece a formar comercial. As empresas do Brasil não investem em treinamento, na formação de pessoas. Eu olho muito para o... Né, eu não sou palmeirense, eu sou corintiano, mas eu olho muito para o projeto do Palmeiras. O projeto do Palmeiras é um projeto de longo prazo. Não entra nesse tema. Não entra nesse tema. Pode falar. Eu sou santista, cara. É um projeto de longo prazo de formação de jogadores, de pessoas. Né? E isso, quando você começa a formar profissionais, você vai ter bons profissionais que vão ter o DNA da sua empresa. Sim. Eles não vão ser contaminados por coisas ruins. Tá? Então, eles vão ter o DNA da sua empresa e vão estar alinhados com os objetivos e os valores da sua empresa e o propósito da sua empresa. Tá? Isso que você trouxe, João, é muito legal, porque, em especial, aí a questão do default da empresa que já está tomada no mercado, porque entra uma alternativa também, que é a questão do próprio risco sacado. Né? Giba, como que você vê aí o risco sacado na pulverização, por exemplo, de uma carteira, né? Uma operação que muitas vezes você vai atrás do cedente, na operação com sacado âncora, sim, você tem ali um decisor diferente, você já tem, né, um processo mais bem desenhado junto ao sacado. O sacado, você vai analisar ele uma vez, ele é o pagador. Como que você vê isso aí nessa pulverização? Acho que é até importante você também trazer que assim, né, o risco sacado tem o padrão, que é sim, perfeito, o sacado ali que vai pagar já está entregue, enfim, então o risco, né, é sacado. É sacado, mas tem o que além disso, que é o que a Antecipa Pay entrega, né? E tem toda uma tecnologia envolvida e esse processo ele vira muito mais robusto e mais confiável. Né? Vamos lá. Vários pontos que o João falou são interessantes e verídicos, só que no risco sacado hoje você encontra muitas plataformas nascendo, algumas já nativas e com grandes carteiras e até com grau de sucesso. Só que o que a gente encontra numa operação de risco sacado? Como o João comentou, todo comercial ele tem uma meta a ser atingida e ele precisa gerar essa meta. Então, há certo momento que começa a ser uma operação desapercebida, ou seja, eu já me relaciono com o sacado, eu já conheço o sacado, ele é um sacado bom, mas ele é bom em que período? Ele é bom quando você abriu a carteira há 10 anos? Será que com todas as fases da economia ele continua sendo bom? Será que o negócio dele não foi bruscamente afetado com as reformas, com a tributação, com as imposições e etc? E o que eu entendo que eu acho que a relação tecnologia e o humano ainda não se concluíram efetivamente, é como sendo duas empresas na mesma empresa, elas precisam se alinhar em processos. Seja tecnologia ou seja uma operação humanizada, o processo ele nunca deixa de existir. Em todas as esferas a gente leva isso. E o que a gente entende que é o ideal? O ideal eu tenho um sacado, que é um cedente, ele nasce um cedente e é um sacado, que, de certa forma, cria um convênio com uma plataforma, com um financiador que busca uma plataforma para fazer essa operação em alta escala. E, ao fazer isso, ele precisa ser analisado,
Da mesma forma que uma operação independente de cedente, porque nesse momento ele é um cedente, ele precisa ser validado e verificado até então eu plugar uma plataforma para que ela possa fazer essa operação em escala. Porque, na verdade, qual é o motivo pelo qual ele está dando crédito ao cedente dele? Porque ele quer estender o prazo de pagamento? Então, se ele quer estender o prazo de pagamento, eu acendo um alerta de risco. Se ele quer fazer a operação dele de alta escala, então ele quer gerar o quê? Ele é um sacado que está bem positivamente, ele tem uma operação segura, então ele está gerando um benefício para o seu fornecedor. Legal. E o que a plataforma pode influenciar nisso? A plataforma ela pode influenciar nisso porque ela traz seguranças e mitiga riscos. De que forma? A partir do momento, e a gente recomenda que as operações de risco sacado, elas passem por uma plataforma e de uma plataforma que consiga trabalhar a integração parcial ou total deste sacado. A maior parte das plataformas não querem fazer integração porque elas querem operação rápida e uma integração saudável não é menos de 10 dias. Até porque a gente está falando de duas TIs, de duas tecnologias e duas operações que se concluem num único processo. Outro ponto que a gente entende que é interessante com que esse financiador que detém este sacado e que quer fazer a escala dessa operação numa modalidade de risco sacado, ele precisa formar o seu time interno. Hoje, as securitizadoras, as factories e os FDICs, eles têm a menção de que o fomento mercantil ele está vinculado a eu dou crédito para uma operação e eu estou comprando uma nota. Na operação do risco sacado não muda. Entretanto, eu tenho um personagem que ele é responsável por quem tomou esse crédito. Ou seja, ele tinha uma coobrigação com o cedente, e impeliu desse cedente ao solicitar antecipação e transferir essa coobrigação devolutivamente para ele. Então, esse financiador vai vincular este sacado a essa operação, vai vincular esse risco a essa operação. E o que a plataforma faz? A plataforma ela faz com que os 3 pilares se enxerguem real time. Sacado enxerga a operação solicitada e tomada pelo seu fornecedor e vê o comportamento do financiador, o qual ele colocou para fazer a operação como convênio sacado. Se esse financiador veio para fazer a operação efetivamente, veio para fazer uma operação simplesmente escolher ao qual o fornecedor ele quer operar, ou se efetivamente ele veio auxiliar o processo que este sacado preterivelmente deu como benefício a esse cedente. E por trás de tudo isso, a gente entende que sim, dentro dessa operação, a gente consegue criar um consenso. A partir do momento que eu defino um processo que abasteça, facilite e valide todo o ciclo entre sacado, cedente, fornecedor e financiador. E qual é a possibilidade de segurança para este financiador? A partir do momento que eu faço a integração completa do RP dele, eu já tenho uma operação performada. Por que performada? Porque a gente tem um sacado que recebe a mercadoria desse cedente hoje, ele faz a separação amanhã e ele lança no sistema no terceiro dia. Então, por que eu ansiosamente, como financiador, vou comprar a nota a partir do momento que eu a vejo? Por que através da plataforma eu não respeito as regras de segurança que a plataforma impõe de que eu só trago para a plataforma visualização das notas fiscais a partir do momento que ela foi performada. Ela foi entregue, recebida, checada, confirmada e liberada. Então, quando a gente fala de risco, há uma grande ansiedade de comprar o crédito. E aí, será que essa mesma ansiedade está preocupada se eu vou receber o crédito, cedido ou não? Legal. Acho que um ponto interessante aqui é assim, né? A gente tem hoje diversos financiadores aqui assistindo a gente. Eu acho que boa parte deles, né, tem essa experiência, né, João, que você trouxe, por exemplo, de, olha, tem que ir na empresa, tem que visitar, porque isso sempre, desde o início, teve, é claro, que você tem que ir sempre aprimorando o seu processo, você tem que sempre entendendo como os outros fazem para você, né, enfim, estar atualizado. Sempre surgem novos riscos também, você precisa se atualizando. Mas muitas vezes esses financiadores, eles olham, quando a gente fala assim, de plataforma risco sacado e tal, e às vezes ele pode imaginar que assim, isso está meio distante de mim, porque eu sou um financiador pequeno, médio. E aí a minha pergunta é assim, então você ter uma opção, né, de plataforma de risco sacado, que ajuda a mitigar riscos no sentido de faz uma gestão melhor, porque você coloca todo mundo no mesmo lugar, exatamente. Você tem mais informação, a gestão é melhor. Mas você trouxe 3 pontos. Você trouxe que vocês estão com a tecnologia, mas você trouxe processo, trouxe pessoas. Sim. Então, para o financiador, né, que está assistindo agora, esse que é pequeno, esse que é médio, para ele isso também é uma opção? É uma opção e a gente explica por quê.
Tem financiadores que têm um capital muito pequeno, principalmente iniciantes. Eles têm capitais baixos e ele acaba visualizando que ele vai fazer uma operação pulverizada, porque ele tem um capital baixo. Então, a pulverizada vai fazer de 30, 50, 100, 150 mil, ao máximo do ticket que ele faz. Legal. Ele vai fazer várias operações dessa. Só que ele está com risco também pulverizado. Uhum. Ele tem uma quantidade de dinheiro espalhada. Uhum. É claro que na experiência do cotidiano, a gente tem a visão de que eu posso ter um default de 10%, de 20% numa carteira de 100%. Uhum. Mas quando eu trabalho o risco sacado e quando eu absolvo esse processo através de uma tecnologia que traz essa segurança de integração, de condução de processo e de consenso da operação, ela, na verdade, o que a gente faz? A gente ajuda esse financiador. Como? Como é o processo? De que forma a gente aplica esse processo e como, mesmo ele sendo pequeno, ele pode aderir a esse tipo de produto. Perfeito. E de um custo que é variável, baseado principalmente no montante que aquele financiador está fazendo. E um custo acessível para ele. E qual desses tripés a gente trabalha? Nós não somos só tecnologia, nós somos o braço tecnológico do financiador no mercado de risco sacado. De que forma? A gente ajuda ele a se comunicar com este sacado, ajuda ele a se relacionar melhor com este sacado e facilita com que ele tenha um relacionamento também com o cedente deste sacado, que é o que toma o crédito e seleciona os seus títulos a serem antecipados. Gilberto, Danilo, Renato, João, eu não tenho o fund total. Legal, não tem problema. A gente pode ajudar você com outros parceiros e não é uma modalidade de leilão. Nós não concordamos, nós não gostamos e não trabalhamos nessa modalidade de leilão porque ela sempre penaliza o menor. Uhum. Ela sempre penaliza o que tem o menor fund. Mas numa modalidade a qual ele tem um parceiro fund, ele tem um fundo, ele tem uma securitizadora, ele tem debenturistas que podem aumentar o cap table dele para que ele possa comprar mais recebíveis na mesma plataforma, a qual ele é o gestor dessa plataforma, a qual ele é o gestor deste sacado e a qual ele consegue conduzir essa operação. Mas a minha mesa de operação, a minha estrutura hoje não conhece como funciona. Nós ajudamos, explicamos, treinamos e temos uma estrutura de CS para que eles entendam, para que eles operem e para que eles consigam gerar alta escala. Então, quando a gente fala assim, poxa, mas é uma empresa de tecnologia, gostaria de ser somente um comercial de uma empresa de tecnologia. Mas não tem como, a gente precisa aplicar conhecimento de processo e negócio. E facilitar com que esse financiador consiga gerar alta escala, porque o sacado dele não tem tempo de esperar, ele tem pressa. Perfeito. Muito legal, muito legal. E, na verdade, o sacado âncora, por si só, ele não é a defesa. É necessário que você tenha uma análise de risco desse sacado. Quais são os pontos que seriam mais importantes ali na escolha ou na aderência de uma operação com o sacado âncora? O que eu preciso analisar? Primeiro, o segmento que ele atua. Exato. Tá? O segmento, tá? Por quê? Se for transporte? Transporte é um segmento difícil. Informática é um segmento difícil. Combustível é um segmento difícil. Precisa amar, né? Precisa e polímeros. Hã? E polímeros. Também é difícil. Todo mundo reclama. Resina, tá? É claro... Aço, né? Cobre. Aço, cobre. É claro, né, que você não vai descartar, né? A gente estava falando isso no intervalo, né? Eu estava falando com o Gilberto e com o Danilo, que a gente nunca diz não para algo que você não ouviu ainda. Exatamente. Por quê? Porque você corre o risco de perder uma grande oportunidade na vida. É claro que você vai olhar, mas você vai olhar com um olhar muito mais aprofundado e fazer uma pergunta, né? O José Safra, quando ia visitar as empresas para dar crédito, ele olhava tudo, fazia, né, toda essa entrevista, essa visita que nós comentamos aqui, mas ele fazia uma pergunta para ele mesmo. Se tudo mais der errado com essa empresa, né, eu consigo sair da operação? Tá? Boa essa, hein? Se a resposta interna dele fosse não, ele não fazia. Se a resposta dele fosse sim, ele fazia. Por isso que muitas vezes, né, ele saía. Definido já com o limite do crédito, o que ele ia fazer para aquele cliente ou não ia fazer. Tá? Por quê?
Porque você tem que primeiro entender o negócio, o segmento. Uma outra coisa é que decisões macroeconômicas afetam os setores de forma diferente. Um setor, de repente, numa recessão, pode sofrer mais ou menos do que outro. Num ciclo de expansão econômica, alguns setores podem se beneficiar mais, outros nem tanto. Tá? Por exemplo, nós estamos vivendo aí nos últimos anos um crescimento do PIB positivo, mas o varejo está sofrendo. O varejo vem sofrendo desde a pandemia. Então, não significa que um ciclo econômico virtuoso ou favorável faça com que todos, né, os segmentos se beneficiem disso. Então, primeiro você tem que entender o segmento. Sim. Né? E aí depois você vai entender a empresa, a participação da empresa nesse segmento, nesse mercado, como ela atua, há quanto tempo ela está, o que ela faz, né? Qual é como é que fala? Não é visibilidade, reputação. Qual é a reputação dela no mercado? E a reputação vai ser dada pelos fornecedores, por outros players que concedem crédito, pelos sacados, entendeu? Numa confirmação. Então, você começa a formar um dossiê que vai te permitir fazer uma gestão de risco eficiente, aumentando ou diminuindo, né? E uma coisa, né? Desculpa, Dani, só para finalizar. Você precisa tomar cuidado com uma coisa. Isso eu cansei de ver. Né? Você tem um cedente lá que você opera 1 ano, sempre funcionou direitinho. Você tem lá 150 mil de limite. Aí o que você resolve fazer? Vou dobrar o limite desse cara. Porque o cara está sempre pedindo limite. No segundo mês, o cara te dá um default e te leva os 300. Eu já vi muito isso acontecer no mercado. Então, cuidado com esse histórico. Né? Toda a lâmina de investimento, de fundo, de qualquer coisa, está escrito lá. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Sim. Então, liquidez passada não é garantia de liquidez futura. Você tem que olhar cada momento, né? O Gilberto falou nisso, do momento de cada empresa. Você tem que olhar o momento que ela está vivendo. E aí a gestão de risco, ela não é uma gestão de risco estática. É uma gestão de risco sempre em movimento. Gestão de risco é um processo em movimento. Um organismo vivo. Muito bacana. Olha, você comentou aí do Safra, né? Que ia visitar ali as empresas e falava que se ele sentisse que tudo desse o pior, acontecesse, ele pode ou não sair de lá, né? Se ele conseguiria ou não ter o dinheiro de volta, né? E aí que se ele achasse que era não, então ele não faria o crédito, né? Cara, eu acho muito importante os financiadores terem essa pulga atrás da orelha de que, assim, cara, tem operação que você pode falar assim, putz, se der problema aqui, eu não recupero. Mas tem alguma forma de você fazer aquela operação de que aí sim você se sentiria confortável, né? E eu acredito que isso também entra na gestão de risco, né? Porque, por exemplo, poxa, beleza, fui visitar o cliente, não gostei da visita, não gostei de tal coisa, tal, mas o cara às vezes tem, tô dando um exemplo, tá? Uma garantia real que vale a pena, ou ele tem alguma outra estrutura, ou por exemplo, cara, não, ó, eu não faço nesse perfil, mas eu consigo fazer se for numa plataforma de risco sacado, sim, porque lá eu me sinto mais confortável. Então, eu acho que você buscar, financiador, essas opções, né, para você conseguir transformar aqueles não em sim, e eu não estou dizendo, né, que você tem que fazer toda a operação. Não. E também acho que também tem uma questão de foco. Às vezes tem financiador que fala, esse perfil de operação com garantia eu não entro, e eu acho que é super natural. Sim. Eu acho que isso também tem que ser considerado, você tem que levar em consideração mesmo, e nem sempre você tem que gastar tempo com tudo. Mas eu acho que é importante você saber as ferramentas que você pode utilizar para você mitigar o seu risco e fazer operações que no final vão ser que vão te trazer retorno, né? Tem uma modalidade recente, infelizmente no setor de fomento tudo ainda é muito recente, né? Que é uma segurança e muitos financiadores têm aderido, que é o seguro de crédito. Então, quando você fala assim, legal, eu tenho todas as análises, eu tenho plataformas, eu tenho experiência, eu tenho pessoas, mas eu ainda quero mitigar ao máximo o meu risco. Então, o que eu posso fazer por uma operação de cedente, por uma operação de risco sacado?
eu posso trazer uma corretora, uma seguradora e fazer uma operação segura, onde eu atribuo um seguro em cima desse risco. Então, eu vou mitigar ainda mais a possibilidade de um default. Eu vou mitigar ainda mais a dificuldade de não receber. Só que nem a plataforma de risco sacado, nem os birôs de crédito e nem um time de risco e análise vão conseguir resolver a ansiedade, o lado impulsivo do financiador de querer dar o crédito pelo relacionamento ou pelo passado. E isso é uma coisa que é um pouco complicada, né? Ou seja, eu dei crédito, eu vou dar crédito e depois a gente resolve. A partir do momento que você deu crédito, não vai resolver. Ou seja, o cliente ele já deu sinais de atraso. Ele já está dando sinais de negatividade. Ou seja, como o João falou, uma das coisas que eu vejo, e pela experiência de tecnologia, a gente já trabalhou com logística, consultoria de logística na plataforma SAP, é que a gente percebe que ninguém visita chão de fábrica, ninguém visita armazém, ninguém visita depósitos, ninguém avalia como que é o conceito de operação de logística desse cliente. Uma das coisas que acontece muito com supermercados. O supermercado, às vezes, a loja é bonita, mas quando você vai para o fundo para poder ver o estoque dele, não tem acondicionamento ideal, não tem refrigeração correta, não tem EPIs, não tem nenhum tipo de segurança, mas a loja está bonita, a loja está legal. Então, quais as condições de que esse supermercado vai sobreviver a longo prazo? Se a vigilância baixa a porta desse supermercado, se ele tem outras imposições por falta de higienização ou qualquer outro tipo de trabalho. Então, a visão de que visitar o banheiro, visitar o chão de fábrica, analisar as informações, e tem um outro ponto que a gente esquece um pouco. Tem um cara que eles têm muita informação embarcada, que é chamado de contabilidade. Ninguém fala com essa contabilidade ao dar crédito. Isso aí. E só complementando o que você falou, com essa questão aí do crédito, né? Porque tem a pressão sobre o financiador para ele conceder o crédito o mais rápido possível, né? Porque ele muitas vezes, se não é o dinheiro dele, é o dinheiro do investidor que ele tem que remunerar. Então, ele tem que fazer a operação para gerar lucro, porque se ele não gerar lucro, ele não paga nem estrutura operacional. Não pode dormir com o dinheiro no caixa. Não pode dormir com o dinheiro no caixa. Mas aí é que mora o grande problema. É essa pressão aí por resultado, porque, né, para tirar o dinheiro do caixa e fazer a operação, muitas vezes leva a operações, né, equivocadas e que vai dar problema. Ou seja, você resolveu um problema num instante, que era tirar o dinheiro do caixa, só que esse dinheiro de caixa, que se tirou do caixa, não vai voltar. Ficou pior ainda. Entendeu? E com isso que você trouxe, eu vou até parafrasear aqui um grande amigo nosso, o Marco da MM, ele costuma dizer que a melhor operação é aquela quando você tem muita operação e pouco dinheiro. Você escolhe a operação que você vai fazer. O problema é quando você tem muito dinheiro e pouca operação. Aí você precisa fazer todas. Esse é o problema. Por isso, né? A gente falou saudoso pai do Danilo. Meu pai. Mas ele fala que é melhor você não fazer, cara. Não faz, deixa o dinheiro no banco, devolve o dinheiro. Deixa a Selic a 15%. Deixa a Selic a 15%. E assim, aí entra muito a gestão de risco sob o ponto de vista comercial. Exato. É assim, olha, nós temos milhões de empresas no Brasil. São milhões, gente. Não é milhares, tá? Ou seja, pode ter certeza que dentro desses milhões deve ter mais ou menos 30%, 40%, 50% que ainda não foi ofertado crédito. E muitas vezes são empresas que têm condição de tomar crédito, têm condição de antecipar o recebível. Mas por quê? Porque o teu gerente comercial está acostumado com os 10 que ele traz. Ele não sai mais para procurar. Ele não. Está acomodado, às vezes? Está acomodado. Eu falo comercial, gente. Comercial é na rua. Você vai à empresa, tá lá. Tem tá os 10 comercial lá. No ar-condicionado. No ar-condicionado. O que o comercial tem que fazer? É pegar o carro e visitar a empresa. Sola de sapato, outra coisa. Né? O Gilberto falou da questão da contabilidade. Vai fazer parceria com.
com os contadores, né? Quantos contadores não tem né? Em São Paulo, por exemplo? 120 mil contadores. Então, olha aí. Contabilidades, né? Você vai fazer uma parceria e ele vai te indicar. Você remunera ele de uma certa forma, porque eu sempre falo que parceria tem que ter remuneração, tem que ter atrativo, não adianta você só querer ganhar. Né? No Brasil, a gente tem um negócio muito negativo, que nos Estados Unidos não tem, que é só eu quero ganhar, só eu quero ganhar. Eu quero contratar o trabalho de uma pessoa, eu não valorizo, eu não quero pagar nada. O meu vale tudo, o dos outros não vale nada. A gente precisa mudar esse conceito, e eu tenho batido muito isso, né, com todas as pessoas que eu converso, com empresários, tudo. Precisa mudar isso. Isso é legal, João. Isso é legal porque essa mudança de... E eu vou dizer mindset... ela vem acontecendo no mercado e eu vou até puxar um pouco de sardinha para a gente também, porque a Fair Money, ela tem isso no DNA, né? Eu posso dizer que o DNA da Fair Money é união do segmento e compartilhamento de excedentes. Né? Hoje a gente tem um dos principais produtos nossos, é o compartilhamento de excedentes, é um segmento. Veja bem, antigamente... tinha muito do financiador que colocava o cedente debaixo do braço e aquele cedente era dele. Só que a gente sabe que aquele cedente que opera, ele não opera só com um financiador. Geralmente ele está com 3, 4, 5 financiadores. Só que você não sabe o que ele faz com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Né? Para a gente ter uma operação saudável, é importante que eu tenha... Você falou da gestão de risco. Eu preciso ter acesso à informação. Preciso saber o que ele faz. Preciso saber como que está. Inclusive, até como proteção desse cedente. Porque, veja bem, às vezes a taxa comigo é 3, mas eu não quero subir o limite dele mais de 200 mil, mas ele precisa de 500. Mas eu não quero subir mais de 200. Ele está indo tomar esse crédito no mercado, a taxa comigo é 3, mas com outra é 4,5. E aí? Será que ele comporta ou eu mato a minha galinha dos ovos de ouro? Então, assim, o segmento ele tem compreendido que, no final das contas, é a união que faz essa diferença. Né? E a gente gosta muito desse seu discurso, né? Que é o discurso de realmente tratar de forma profissional, de união do segmento, de analisar de fato, de compartilhar informação. Nós tivemos casos aí, inclusive comigo, de ligar em financiador para pedir informação e ele... Se negar a dar. Não, assim... Ó, a IA respondendo. De se negar a dar se negar a dar informação é a coisa mais comum do mundo, mas de dar informação errada. Exatamente. Né? Do cedente fala, não, eu opero com fulano. A gente entra em contato, o financiador fala, não, porra, tá estourado. Sabe uma coisa que é legal, assim, cara, que você comentou? É bem isso. A gente começa a ver que o mercado tá mudando. A gente está fazendo bastante parte dessa transformação, muito mesmo. Todo episódio aqui a gente fala disso. Literalmente todo episódio. Sim. A gente vai fazer um episódio, inclusive, só disso. Mas a questão é, esses dias, eu fui visitar um financiador e eu fui visitar... Não era para prospectar, para firmar, nada disso. Era só para passar informação. Eu fui lá só para passar informação para ele. De um cedente que eu sabia que ele estava, eu fui lá só para passar informação. Né? E assim... Não é parceiro nosso, a gente conheceu, mas nós tínhamos uma informação do cedente, a informação nós... Por proteção do mercado, nós achávamos que era importante levar para outro financiador que não tinha relacionamento nenhum com a gente. Ele nem ligou. Ele nem ligou. Ele não falou nada. Eu só sabia que estava. Sim. Né? Então, eu acho que esse é o tipo de proatividade, inclusive, que o mercado precisa, sabe? Eu não tentei trazer esse cara para a Fair Money. Entendi. Eu não tentei. Ele, é óbvio, né? Eu acho que é até legal isso, porque a pessoa, ela vê isso e ela fala assim, pô, legal, quero fazer parte desse ecossistema que é colaborativo. Então, eles pediram, perguntaram, mandei material depois. Sim. Mas não foi zero meu intuito. Meu intuito. Você tem nessa mesma linha do que vocês estão falando do financiador, ou do cedente, ou do sacado, o que a gente vê em cima de tudo isso, o mercado não dá informação e a gente não consegue. Uma das coisas que o Roger fala que é o mercado, ele ainda é desunido, ele precisaria se unir mais, porque se ele unisse mais, cada um resguardando a sua estratégia de negócio, a sua carteira de clientes, mas compartilhando informações, eu acredito que a gente teria uma mitigação de risco muito melhor e muito maior.
E o que eu adiciono a isso é que você fala com o financiador A, B ou C ou D, seja em risco sacado ou em condição comercial de cedente, você vê que tem uma gama muito grande no mesmo segmento. Então, assim, o varejo, o supermercado, os atacados, os atacarejos, mesmo com os grandes problemas e as grandes RJs acontecendo aí, e você percebe que tem 3, 4, 5, 6 fundos dando crédito para o mesmo cedente ou para o mesmo sacado, aonde eles falam assim, não, no setor de saúde eu não vou, porque o setor de saúde é complicado. E a gente tem um parceiro que faz isso e, na verdade, você percebe que eles não vão por falta de conhecimento. Ou seja, por que você não trabalha com o hospital? O hospital tem risco como qualquer empresa nova ou qualquer empresa até colocar muito legal, muito legal. E aí você fala assim, legal, mas você conhece o hospital? O hospital ele tem uma fase de faturamento que ela passa por processo. Quem é o cliente dele? São os convênios médicos, são as seguradoras de saúde. Quais são os riscos? Uma coisa chamada glosa. Legal. Como que eu ultrapasso o problema da glosa? Existe um contrato de faturamento desse processo. Então, ele faz os atendimentos aos prestadores, ele envia o faturamento daquele atendimento realizado daqueles beneficiários daquela seguradora, envia para a seguradora para receber, sei lá, em 45, 90 dias. Vai ter glosa. Bacana. Eu posso antecipar esse meu recebível? Posso. De que forma? Coloco uma operação de 80%. Eu compro 80% dessa nota, desse contrato. Quais são os riscos? Eu tenho 20% de mitigação de risco. Vai ter glosa, vai ter contestação, vai ter atraso, vai ter qualquer outra coisa. Mas eu alavanquei a operação deste cedente e é um cedente saudável e com garantia. Ô, Giba, isso que você falou, acho que até... Para mim, isso aqui é até um corte, assim, porque acho que tem muito financiador que nem sabe dessa modalidade. E tem muita gente que sabe, é claro, mas tem muita gente que não sabe. Sim. E é uma modalidade legal de você... Né, um processo legal de você incluir para você mitigar risco. Exatamente. Né? Mas eu acho que o primeiro ponto, assim, eu acredito que o Adianta ele serve muito para isso, né? Inclusive, para a gente trazer pessoas aqui que vão conseguir compartilhar esse conhecimento e para os financiadores que estão assistindo, eles conseguirem, né, absorver um pouco disso e colocar isso em prática no dia a dia deles. Não precisa de tudo, mas o que conseguir melhorar, né, no dia a dia desse financiador, a gente vai ficar muito feliz. Exatamente. E o segundo ponto é que dentro hoje da Fair Money a gente também faz muito essa colaboração, porque a gente fala que não é só um ecossistema de... Não é só de cedentes, né, de originação, nada disso. Principalmente é de inteligência, de colaboração. Então, hoje a gente tem financiadores que são especialistas, por exemplo, em têxtil. Ele que faz a entrevista com o cedente de têxtil, a gente passa para os outros, né? Então, a gente usa muito essa informação. E aí, eu queria até já puxar uma pergunta agora para você, João, até pensando nessa questão de compartilhamento de informações mesmo com os nossos financiadores. Então, talvez essa pergunta ela não tenha uma resposta muito clara, mas é uma dúvida minha que pode ser dos financiadores. Hoje, quando a gente olha para factoring, securitizadora, fundos de investimento, né, e você que tem muita experiência como consultor, você vê algum erro de gestão de risco mais específico para cada tipo de empresa? Vou te dar um exemplo só para facilitar. Por exemplo, às vezes isso aqui não é bem de gestão de risco, tá? Mas é só para você entender que existem variáveis. Tipo, um fundo de investimento ele vai demorar mais, às vezes, para conseguir liberar o crédito, naturalmente, por conta de todos os procedimentos que ele precisa passar. Às vezes, uma factoring vai demorar muito menos. E aí, às vezes, ele pode pecar na gestão de risco porque ele não está demorando nada, ele quer ser muito rápido. Então, você vê que tem diferentes erros para diferentes perfis de financiadores, assim, quando a gente está falando de gestão de risco, ou não? É uma coisa mais padrão mesmo? Desde a factoring até o fundo de investimento, eles passam pelos mesmos erros? Na verdade, assim, eu acredito que passa pelos mesmos erros, tá? Que é a questão de pôr o dinheiro para fora, é a questão de trabalhar com os mesmos cedentes e ter os mesmos comerciais, tá? Então, são erros comuns, tá? Eu posso, né, afirmar isso com certeza, porque vamos pegar o caso da recuperação judicial da DOC, que é o Ortopé. 400 milhões, tá? Tinha mais ou menos, acho que 30 ou 40 instituições, né, FDIC, securizadoras, bancos, tá? Tinha FDIC que tinha 35 milhões lá. Eu tenho toda a recuperação judicial, os credores, tá? Então, todo mundo errou na mesma coisa.
Tá? Não, eu errei diferente, não. Você errou igual. Você deu crédito para quem não merecia, você não analisou direito a operação, você não se preocupou com a confirmação. Tem estrutura grande ou pequena? Tem estrutura grande ou pequena. Acreditou na operação que estava dando certo, isso, subiu o limite. Acreditou no histórico. Fazer só um adendo do que o João está falando. E quando você faz análise de crédito, você vê quem deu crédito para aquele mesmo cedente. Ou seja, tá, o A, o B, o C, o D e eu vou ser o F. Então, será que não vale eu falar com um desses aí? Cara, como está a operação? Eu estou numa negociação de colocar 10 milhões, mas ninguém conversa, sabe quem deu e vai lá e é o F da mesma linha. E cai todo mundo junto. E cai todo mundo junto. E aí, eu só fazendo um adendo no que o Gilberto falou, adendo não, complementando, ele falou da questão do setor de saúde, né? Sim. De, muitas vezes, eu sempre falo que uma das frases mais perniciosas em qualquer negócio, não é só no nosso segmento, nós sempre fizemos assim. Isso é fatal para qualquer empresa, de qualquer segmento. Eu sou assim, eu nasci assim. Nós somos movidos a hábitos, tá, gente? Se você reparar, você levanta, você toma banho do mesmo jeito, se enxuga do mesmo jeito, põe a meia do mesmo jeito, pega o seu carro, vai para o seu trabalho e vai pelo mesmo lugar, não é? Por quê? A gente se condiciona porque o cérebro é preguiçoso. E o cérebro vai te dar o quê? A melhor zona de conforto. Sim. E aí que mora o problema quando você está trabalhando com crédito. É a zona de conforto. Ela é fatal. Ela é fatal, tá? Então... Esse eu quero... Esse tá ótimo. Zona de conforto é fatal para qualquer coisa. Exatamente. Mas no crédito, sobretudo. Tá? Zona de conforto é fatal no casamento. Casamento que vira rotina acaba, gente. Relacionamento. Você tem amigos, você nunca... Não liga mais para os seus amigos para chamar para jantar, para tomar um negócio. Ah, não, é meu amigo, entrou na zona de conforto. Isso é legal porque nós tivemos um episódio agora, há bem pouco tempo, onde o nosso convidado ele fala que realmente esses defaults, a empresa que dá o default, ela tem alguma ligação sentimental com o financiador. É aquela operação que entrou no automático, é aquele cedente que consegue ligar no decisor e, poxa, mas quebra essa e dá certo e tudo mais, ou seja, fugiu da esteira, saiu do processo dele, está fora da política de crédito dele. Estava confortável, né, também. Estava zona de conforto. Zona de conforto. Esse é o problema, tá na zona de conforto. Já está lá com cedente há muito tempo, tal. E inclusive é difícil você tomar um tombo grande em um cedente novo. Não. Né? Você vai tomar um tombo em cedente novo, mas você vai com aquele cuidado. Você vai tomar do cedente que você já virou tipo seu amigo. Você vai almoçar junto. Você vai tomar chopp no final do dia. Esquece. Esse é o cedente que você vai tomar default. Mas isso daí é legal para todos os mercados, cara. Sim. Em várias empresas grandes, já trabalhei em empresa grande, você vê que essa zona de conforto ela impacta demais. E quantas vezes você vai falar assim, pô, mas esse processo podia ser... Ah, mas a gente sempre fez assim. Quantas vezes, cara? Nossa, quantas vezes? Incontáveis. E eu acho que é até legal, às vezes, você... oxigenar um pouco, até dentro da sua própria empresa, sabe? De, às vezes trazer uma pessoa de fora, traz uma pessoa que às vezes não é do mercado, mas que ela vai te indagar ali, ela vai às vezes fazer você olhar por um outro lado de novo, assim, putz, cara, cedi demais aqui, tô na zona de conforto, deixa eu mudar. Em processos comerciais, a gente percebe muito isso, né? Você agora vem com o advento das IAs e são excelentes, né? Lógico que todo mundo quer reduzir custo. Você vem com as plataformas CRM, vem com o Sales Navigator no LinkedIn. Então, você tem uma série de indicadores e de impulsionadores de negócios, geradores de leads que a gente fala. E uma das coisas que me pega ainda, eu falo, gente, eu sou comercial das antigas. Eu gosto do face-to-face, eu gosto de apertar a mão. Eu gosto de respirar o ambiente do meu possível cliente, do meu lead. Claro que não dá para fazer isso com todo mundo. Mas uma das coisas que a gente percebe é que, assim, o cara tem na mão um smartphone, ele tem linha, ele tem WhatsApp, ele tem SMS, ele tem redes sociais. E o bendito fica numa conversa de 30 minutos, quase 40 trocas de mensagem no WhatsApp. Querido, pega o telefone. Oi, Danilo, tudo bem? É o Gilberto. Tá? Cara, posso te explicar o processo? Você tem 5 minutos?
E aí está o outro trocando com você 40 mensagens. Muito mais de 5 minutos. Então, a gente está indo para uma era da impessoalidade. Está indo para uma era de que a robotização está primeiro dentro de nós. Ela não está mais externa. Então, eu não falo, eu não me comunico. E isso, como o João comentou, dos hábitos pessoais, a gente vê isso nos lares. Aquela propaganda da Doriana, que eles estão sorrindo, passando pão na manteiga, bebendo café, já mudou. Hoje, a faca é o smartphone. E as pessoas estão mandando mensagem a nem meio metro de distância. Me pega a manteiga, por favor. Legal. Ó, Renata, a manteiga está aqui para você. E isso vai criando desconexão, tira o lado humanizado das pessoas, tira a espiritualidade da vida do ser humano e desfoca completamente. Aí a gente fica totalmente dependente de máquinas, de smartphones, de redes sociais, de internet e de coisas que nós mesmos criamos. Uhum. Esse é um ponto que a gente precisa resgatar essa relação. Então, a gente tem vários parceiros e amigos que falam assim, não, eu ainda pego meu carro, vou no cliente, vou visitar ele, vou ver o que ele tem para me oferecer, como que é o banheiro, como que é a estrutura dele, como que é o processo, qual é o caminhão que leva. Cara, às vezes não é um caminhão, uma Fiorino toda esbagaçada que vai levar os produtos. Então, a gente precisa ter essa maturidade. Demora, mas eu consigo dar segurança para a empresa que eu presto serviço. Mas o comercial, para fazer isso também, ele tem que ter uma visão de dono, né? Tem. Porque o texto, ele mente muito fácil. Exato. Agora, o olho é o espelho da alma. Quando você faz uma pergunta, olha na cara dele, às vezes você sente o cheiro da mentira. Isso. Mas o cedente tem que ter essa disposição. Ele tem que querer sucesso da empresa dele, porque muitas vezes ele quer só levar a operação adiante. Ele quer se livrar de um problema. Ele tem uma folha de pagamento que ele quer pagar, ele tem um fornecedor que brecou o fornecimento de uma matéria-prima vital para ele fazer o produto dele. Então ele quer se livrar de um problema. E uma coisa que eu falei, né, dessa questão da visita, que muitas vezes é o seguinte: faz uma visita surpresa para o teu cedente. Isso é legal. Isso é legal. Entendeu? Você chega assim de repente, vai lá. Estava passando por aqui. Estava passando por aqui, exatamente. Né? E isso vale muito. Ó, eu vou contar uma história rápida. Isso é uma amiga minha que foi gerente de uma agência do Bradesco, tá? Aí ela tinha uma empresa que queria tomar crédito, foi lá, mandou documentação. Por isso que esse negócio de documentação, né? Uhum. Precisa tomar muito cuidado. Papá, não sei o quê. E aí, né, o cara enchendo, insistindo, não, né, olha, minha empresa é boa, tudo, vem visitar, tudo. Bom, o que ela fez? Pegou o gerente regional e levou para visitar a empresa. Chegou lá, a fábrica funcionando, né? Tudo lá, não sei o quê, gente uniformizado, tudo, né? Puta, legal, não sei o quê, papapá. Ela ficou impressionada, né? Mas foi. E o gerente regional já era um cara macaco velho, um cara de mercado, com muito tempo. Ele falou assim, olha, né, Iris, vamos fazer o seguinte, né? Vamos voltar na semana que vem e fazer uma visita surpresa? Tá bom. Bom, dito e feito, foram lá fazer a visita surpresa. Quando chegaram lá no galpão, não tinha ninguém. Era uma operação extremamente montada. Aí foram perguntar para os vizinhos, né? Mas não tinha uma empresa aqui, né? O que aconteceu que a empresa mudou? Não, foi só um dia só que, né, trouxeram, a gente não entendeu que veio um monte de caminhão, um monte de máquina, não sei o quê. Olha só, gente. Olha o perigo. Onde vai a criatividade do ser humano para dar golpe, tá? Então, isso, a gente vê muito isso. A empresa, você dá crédito, de repente ela desaparece da noite para o dia. O cara chegou de madrugada, levou as máquinas, levou todo mundo e sumiu no mapa. João, eu posso falar então que a gestão de risco ela é multifatorial. Eu não consigo, por exemplo, falar que a pulverização ela resolve o risco. Resolve em partes, né? Pulverizar a carteira resolveria em partes o risco. Não, porque ela é multifatorial. Eu posso estar pulverizado e posso estar pulverizado em operações ruins.
Eu posso estar pulverizado em operações que eram boas, em empresas que eram boas, mas a minha análise não fez o trabalho dela de novo. Então, eu posso falar que gestão de risco é multifatorial. Isso, é uma equação com diversas variáveis, tá? E eu sempre falo que qualquer variável que você altera numa equação, altera o resultado da equação. Perfeito. E eu sei que de equação você é fera. Um pouquinho, né? Eu sou do tempo que você fazia análise de taxa interna de retorno, projeto de viabilidade econômica na HP, tinha que fazer na mão. Né? Na faculdade, em 1987, você tinha que fazer o cálculo, mas você tinha que pôr todos os cálculos passo a passo. Tá? Se você não fizesse isso, você tirava 0. Você tinha que escrever a equação completa. Você tinha que escrever. E o porquê disso, né? O resultado, às vezes, você podia até errar no resultado, tá? Mas se de repente, por uma questão de você apertar uma tecla errada, né? O raciocínio, a fórmula... O raciocínio estava certo. Então, eu sou aquele cara raiz. Então, muitas vezes, quando eu dou aula para o pessoal de finanças, tem lá o Excel com as suas fórmulas, né? Fórmula de PMT, fórmula de VPL, de taxa interna PDD. Eu falo assim, gente, eu sempre coloco primeiro as fórmulas. Faz lá, por exemplo, PMT é igual PV multiplicado por 1 mais I elevado a N, menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N vezes I, entendeu? Isso para mim é mandarim. Você tá falando. Cara, pior que eu gosto. Sou advogado. Eu tenho maior saudade dessa época da faculdade lá no Minas. Então, aí eu explico a fórmula, faço a pessoa fazer lá na mão, tá? E mesmo no Excel, dá para fazer na mão. Você pega aquilo e depois eu falo, agora você faz a fórmula. Porque a fórmula, de repente, às vezes você coloca por exemplo, você vai calcular a PMT, né? Uma prestação de um... Então, você tem lá o valor presente, tem a taxa e o prazo, certo? Você quer saber a prestação. Ou seja, acontece o seguinte, você coloca no Excel, o resultado vai dar negativo. Por quê? É que nem HP. Se você colocar, por exemplo, lá nas teclinhas para calcular, por exemplo, a taxa de juros, se você colocar tanto o valor presente como a PMT positivo, ele dá erro. É prorata. Por quê? Porque é o seguinte, você tem que seguir o diagrama de fluxo de caixa. Né? O que é o diagrama de fluxo de caixa? Quando você, financiador, faz um crédito para alguém... Isso é uma aula, hein? Aquilo não representou uma saída de caixa? Sim. Flechinha para baixo, certo? À medida que você vai recebendo as PMT, flechinha para cima. Entrada. Ou seja, o somatório daquela saída mais o somatório da PMT é igual a 0 no final. Tem que zerar o fluxo. Ou seja, quando você termina de pagar a última prestação do financiamento do seu automóvel, não é 0? Sim. É conceito de fluxo Entrada de caixa. Isso vale ao contrário. Então, quem tomou dinheiro recebeu. Depois, a flechinha para baixo, porque ele vai pagando. Sim. Então, entra... Né, aquele que saiu inicialmente é negativo, porque saiu do caixa, e positivo à medida que entrou. Então, tem que entender esse conceito até para você usar o Excel, gente. E no final das contas é realmente muito importante. Ô Giba, você também é de exatas? Sou. Poxa, então eu acho que eu sou o único que estou deslocado aqui. Né? Não, mas no final das contas, para uma gestão é importante. Né? Para a gestão do seu negócio é importante que você tenha pelo menos um conhecimento básico, não tem como fugir. Ô Giba, como que você vê essa questão o risco sacado pelas próprias empresas? Começaram ali com empresas maiores. Hoje, empresas de porte médio e até empresas com faturamento menor também têm aplicado ali as operações risco sacado. Como que você vê isso hoje e como que você imagina isso no futuro? É o caminho natural de empresas saudáveis terem também ali essa operação de risco sacado, seja para beneficiar o fornecedor, seja para dilatar o prazo dela, para ela ter ali algum tipo de vantagem ou levar para um ecossistema dela? Tem, interessante. Quando eu comecei a trabalhar com empresas AAA, ou seja, empresas que
tinham o poder aquisitivo de usar um SAP. Então, Coca-Cola, Caoa, várias empresas, Burger King, o Açaí, Grupo Pão de Açúcar, o Whirlpool, foram empresas que a gente levou esse tipo de plataforma. E todos os bancos bancarizavam o processo de operação de Confirme. Santander Itaú Risco Sacado, Santander Confirme. Então ficou todo mundo em cima dessa cadeia de grandes players. O mercado de FDIC e SEC começou a descer um pouco para esse intermediário que a gente chama de middle market. Esse cliente que ficou nessa linha do meio. Ele não era nem grande nem pequeno. Você está falando do faturamento de quanto? Hein? A gente estava falando, naquela época a gente trabalhava com empresas acima de meio bi. Tá. Ano. E depois esse middle market começou a trabalhar com empresas abaixo de 350 milhões. Tá. E aí ficou o desencontro do cara de 400 milhões até meio bi, que é o cara que ele era médio para grande. Ele perdeu a identidade, não era nem médio e não era nem grande. Ele estava numa ascensão. Ele era grande para o pequeno e pequeno para o grande. Aí ele fala, onde que eu vou buscar crédito, né? E era uma linha muito pequena que ninguém batia. E aí o que aconteceu? E agora o setor o middle market veio forte. Então, assim, um cliente hoje que fatura 20 milhões tem possibilidade de crédito? Sim. E até uma ascensão interessante, tem algumas casas que fazem isso, que é ensinar com que esse microempresário, através da sua própria lucratividade, vire um debenturista do seu próprio negócio. Certo. E na medida que ele vire debenturista do seu próprio negócio, ele não entende de tecnologia, de plataforma de operação fomento, de taxas, de nenhuma dessas equações. E aí que a gente entra com... E aí esse é um tipo de empresário que não adianta eu dizer que eu tenho uma plataforma de risco sacado e que vou integrar no RP dele e vou dar acesso aos seus fornecedores com o mesmo capital dele. Não vai funcionar, porque ele não entende e ele não libera com que o time dele saia de um contas a pagar ou um contas a receber para virar uma operação de fomento na própria carteira. Então, é nesse momento que a estrutura de conceito, o processo e a consultoria embarcada da tecnologia favorece com que ele possa pegar o próprio capital e fomentar o próprio negócio de forma regulada. Ou seja, ele se tornar um debenturista, ele fazer parte de uma cota de um FDIC, ou ele estruturar o próprio FDIC dele, ou ele fazer uma ação coletiva, ele ser um dos financiadores do próprio negócio. Então, sim, hoje o empresário pequeno tem condições, tem ferramentas e tem estruturas no mercado para ajudar esse pequeno empresário. Tem casas que já fazem isso, que cedem o processo de torná-lo um debenturista do próprio negócio, e tem casas que ajudam com que ele possa ser também um cotista de um fundo coletivo, ou até futuramente ter um fundo privado, um fundo próprio. Então, sim, hoje nós não olhamos para tamanho de empresas. Não existe o mínimo? Não existe o mínimo. Por que não existe o mínimo? Porque, assim, o cliente que fatura R$1 milhão, ele tem contas a pagar. E o cliente que fatura 1 bi, ele tem contas a pagar. São proporções diferentes. Não quer dizer que esse de 1 bi ele está saudável. Não quer dizer que esse de 1 milhão está negativado. Então, o grande ponto disso é nós estamos hoje numa fase comercial, nós estamos numa era hoje que não se dispensa, como o João falou, não se dispensa nenhum tipo de reunião, não se dispensa nenhum tipo de contato, porque esse cara eu posso hoje trazê-lo para o conceito de risco sacado. Pode ser que nesse momento de 3, 6 a 12 meses eu não venda nada para ele, mas eu o ensino a fazer a operação. E no momento que ele estiver preparado de forma capitalizada, eu sou o primeiro player que ele procura. Rapidinho, acho que é importante essa informação. Quais são as taxas? Porque às vezes o financiador ele pensa que risco sacado a taxa é 1%, não, super baixa. Por exemplo, então, o que você tem de taxa? Assim, Hoje, quais são as taxas para a operação de risco sacado? Num FDIC, a gente está falando de 1,9 a 2,50 mês. Tá. Numa securitizadora, a gente tem falado de 2,20 a 3,50. Então, assim, não são taxas agressivas. A gente tem um parceiro que fez uma análise de buscar um capital no banco a uma taxa de 4 a 8 ao mês e ele foi a uma securitizadora que deu a 3,5 para ele. Uhum. Ou seja, o grande ponto hoje que a gente vê é que não está sendo... ainda é um bicho de 7 cabeças para o empresário falar com FDICs e com securitizadoras. Porque os bancos dizem para eles que o melhor dinheiro é o que ele tem. Sim. Só que qual é a condição que o banco dá? Eu trabalhei em tesourarias, trabalhei em financeiro, a minha carreira foi na área de saúde. Trabalhei mais de 15 anos no setor de saúde, na área financeira. O que a gente via?
Gilberto, o meu diretor falava, Gilberto, a gente precisa de um capital para comprar uma máquina de ressonância magnética. Legal. Hoje a gente está com o nosso folha de pagamento no Santander, mais de 300 funcionários na época, por exemplo. Ia no Bradesco, o Bradesco falou, legal, eu dou os 3 milhões de euros que vocês precisam para pagar em 60 meses, mas eu quero a folha de pagamento. Eu quero o consignado, eu quero, ou seja, um banco não te oferece nada sem reter nada. Só que para o banco é muito mais fácil, ele tem a folha de pagamento nas mãos. Ele tem todas as suas operações de contas a pagar e contas a receber circulando pela plataforma dele. Então, ele sabe qual é o limite da corda que ele solta e qual é o tempo de segurar a corda. Ou seja, ele manipula você, você vira um ventríloco na mão dele. A securitizadora e os FDICs, não, eles viram parceiros. É claro que eles não são filantropias, né? Não são filantrópicos. Entretanto, há uma relatividade de que nós temos uma parceria onde eu vou ajudá-lo a melhorar o teu negócio. E na condição de ajudar o teu negócio, eu tenho uma taxa de cobrança. Então, esse é o grande ponto, que o que a gente precisa fazer como serviço, nós somos prestadores de serviço, é ajudar com que essa empresa cresça de forma consciente, preparada e tecnologicamente abastecida. Perfeito. Poxa, muito legal, muito legal. Para mim, é um corte excepcional isso, porque é importante dar voz que você trouxe. Sim. Né? É importante dar essa voz para esse ponto que você trouxe. Eu acho que é muito legal. Pessoal, a gente está caminhando aqui para os nossos encerramentos, mas eu queria saber se vocês têm, na verdade, quais dicas que vocês dariam para quem quer ter ali uma melhor gestão de risco. João. Eu sempre falo o seguinte, sempre cerque-se de profissionais competentes, tá? Isso vale anotar esse aí, hein? Profissionais competentes, é claro que eles custam, Sim. tá? Mas eles merecem aquilo que você paga para eles. Cuidado com o risco com a tentação de trazer pessoas que, de repente, não têm conhecimento e que você, não, põe aqui, faz isso, é só ensinar isso, tá? Você tem que ter pessoas, como vocês falaram, primeiro, que como comercial, que pense como dono da empresa. Todos os seus colaboradores têm que pensar, mas isso não é de cima para baixo. Tá? Você tem que criar condições para que eles pensem dessa forma. Eles têm que se sentir parte do ecossistema. Mas tem que ter gente que pense, gente que oriente, gente que discute. Equipe, eu sempre falo, equipe não é uma coisa de cima para baixo, é uma coisa de baixo para cima. Você, como gestor de uma equipe, seja em qualquer modalidade que você atua, em qualquer empresa, você tem que proporcionar um ambiente colaborativo para as pessoas que trabalham com você, para que elas se expressem, para que elas coloquem as opiniões. Mesmo que você, algum momento, você não concorde, não tem problema. É natural. Você vai dizer assim, eu não concordo, mas vai explicar tecnicamente. Você não vai explicar, não, isso aqui eu não quero saber. Não é esse tipo de comportamento que um gestor, que um líder tem que ter. Então, invistam, ou seja, em contratar pessoas que realmente gerem valor para a tua empresa e invistam em treinamento. No Brasil, a gente não investe em treinamento. Eu não vejo as empresas investindo em treinamento. Pouquíssimas empresas. Você tem que... E treinamento não é assim. Aí eu fiz um evento no hotel esse ano, aí daqui 5 anos eu faço outro. Esquece. Treinamento é uma coisa contínua. Treinamento é faculdade. É assim, ó, é cursos, é trazer gente com visão diferente. Por exemplo, no Banco Fiat, quando eu fui gerente da agência Santo André, sabe o que a gente fez? A gente pegou um livro que era do Jean Calzon, que era o dono e criador da Southwest Airways dos Estados Unidos, e a gente fez com que todo mundo lesse esse livro, e toda segunda-feira, das 8h30 às 9h, a gente discutia o que aquilo era positivo dentro do que o Jean Calzon transformou a Southwest numa das maiores, melhores empresas americanas, né? Essas de grande porte, né? De voo regionais, e como isso se aplicava ao banco, à agência, tá? Então, você tem que incentivar as pessoas a lerem, né? Por exemplo, né? Lê um pouquinho do Steve Jobs, que ele falava que ele é paranoico. O que é ser paranoico no negócio? É ter a exata noção que se você ficar, né, parado, alguém vai te comer logo lá na frente. Alguém vai tomar o seu lugar. Então,
Saia da zona de conforto e seja paranoico. Mas para isso você precisa se cercar de pessoas competentes e que você remunere bem, tá? Dê participação no lucro, né? Faça as pessoas se sentirem valorizadas e parte do ecossistema. Eu fiz isso em todas as empresas que eu trabalhei e deu 100% certo, tá? Me ajuda a ganhar dinheiro que eu te ajudo a ganhar dinheiro. Tá? É assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo que em 5 anos elas mais do que triplicaram o salário, porque elas mereciam. Mas eu dei condição. Ensinava, dava autonomia e depois acompanhava. Perfeito. Essa é a forma de você fazer uma gestão de qualquer departamento, de qualquer empresa. E assim... Muito bom. E eu já tive pessoas... ontem mesmo, uma menina que trabalhou comigo na securizadora, ela só me ligou para dizer que ela tinha mudado de emprego. Legal. Porque eu tinha indicado ela para a LinkPay, né? E ela um dia falou para mim assim, João, você é o cara que pode ser CEO de qualquer empresa, tá? Porque você acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Tá? Então, isso faz bem também para o lado humano, né? Então, mas para isso você tem que gostar. Eu vejo gostar de pessoas. Eu vejo pessoas falarem, eu não gosto de gente. Pô, você vive num mundo em que você convive com as pessoas e fala que não gosta de pessoa. Se você não gosta, aprenda a gostar. Vai ver o que aconteceu lá na tua infância, o que aconteceu, que faz você ter esse viés negativo, essa informação negativa, esse comportamento. Você tem que gostar de pessoas. Pessoas têm virtudes e têm defeitos. Mas se você olhar para as pessoas, elas têm muito mais virtudes do que defeitos. É saber você conviver com defeitos. A sua esposa não tem defeitos? A minha também tem, eu também tenho. E você não tem, não, viu? Minha esposa é irmã dele, eu não posso falar dela. A esposa do Danilo também. E quando você tem uma equipe, né, eu tinha uma equipe de 20 pessoas no Banco Cacique. São pessoas de pensamentos diferentes, histórias de vida diferentes, educação diferente, moravam em bairros diferentes. Então você tem que juntar tudo isso e fazer dar certo. Mas fazer dar certo é de uma forma bacana, não é pela imposição, é deixar as pessoas se expressarem. E muitas vezes você como gestor, de repente numa análise de crédito, não olhou para o negócio, aí a pessoa olha, João, mas sabe isso aqui? Aconteceu isso e isso. Eu falei com o fulano de tal, ele disse que tá enroscado com ele. Olha só, se você não ouvisse a pessoa. Mas olha que legal, porque há um tempo eu te trouxe aí que a gestão de risco ela é multifatorial. Agora, quando eu te pedi a dica, você trouxe para mim uma questão de gestão humana, gestão de equipe. Olha o quão multifatorial é, né? Então, João, é muito legal ouvir, na verdade, aprender, tá? com tudo que você trouxe aí. Giba? Eu vou trazer duas coisas, e uma delas é uma reflexão. Primeiro, viver é um propósito. Qual é o seu propósito de vida? O que você planeja para o seu futuro? O que você espera no seu futuro? Como o João falou, quem não gosta de gente não gosta de si mesmo. Ou não tem um espelho dentro de casa. Porque a partir do momento que eu olho para o espelho, eu estou refletido em mim pessoas, gente, processos, necessidades, anseios, vontades, desejos. Então, qual que é o meu propósito de vida? Se o meu propósito de vida não for de abençoar a vida de alguém, eu já esqueci o que é ser abençoado. Se meu propósito de vida não é multiplicar aquilo que eu mesmo gostaria que eu tivesse, eu não tenho nem condições de estar parte de um ciclo de humanização. E a reflexão que eu quero deixar é assim, olhe no espelho. O que você quer ao acordar? O que você espera? Você já foi um filho, um irmão, um pai, um tio, vai ser um avô, já foi um amigo, já foi um sócio, já foi um primo, já foi um conselheiro, talvez é um professor hoje. Então, você está inserido em todos os desejos que cada um tem. Alguns querem ser alunos, outros querem ser professores, alguns aprendem, outros ensinam. Então, qual é o pressuposto da vida? O que você quer para você? Será que é o mesmo que você quer para o próximo? Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu não consigo nem casar sozinho, eu preciso de alguém. Eu não consigo nem gerar um filho sozinho. Primeiro que o homem não gera. Então, a gente precisa entender qual que é o propósito da vida. Não estou falando de religião, estou falando de propósito da vida. A partir do momento que eu não a criei.
e eu não nasci sozinho. Então, eu preciso olhar para o próximo. E o que eu estou dando ao meu próximo? Seja funcionário, seja esposa, seja filho, seja amigo, seja sócio. Ou seja, e qual é a necessidade de eu ganhar dinheiro? Poxa, cara, pode encher uma caixa de dinheiro. Qual é a necessidade de eu ganhar dinheiro? Então, assim, a gente precisa entender qual é o propósito da vida. E eu acho que as pessoas perderam a reflexão de qual é o seu propósito nessa terra. Meu, maravilhoso isso, maravilhoso. E aqui, vou até trazer um outro ponto, né, até bem pessoal, de você que está assistindo esse episódio de casa, não tem ideia do quão gratificante é poder, né, estar aqui no Adianta E, ouvir o que vocês trouxeram hoje, porque realmente mais do que só gestão de risco, é uma gestão de vida, é uma gestão de negócio, né? É extremamente gratificante, né? E mais gratificante do que ouvir é dar a oportunidade de que mais pessoas ouçam, né? Então, assim, para mim é absurdo o quanto eu sou feliz em estar aqui realizando esse episódio, participando do Adianta E, levando esse conteúdo de informação, abrindo, porque aí também eu me sinto muito bem em dar esse espaço aqui para que pessoas como vocês, né, entreguem esse conteúdo. Obrigado, né? Obrigado por tudo que vocês trouxeram, obrigado aí por esse tempo, obrigado por essa boa vontade de participar. Vocês não sabem, mas eles vão ganhar pela segunda vez, eu não vou contar, mas vão ganhar pela segunda vez o vinho. Posso fazer Pode. Só vou pedir uma coisa para quem está em casa. Você que acompanhou a gente até aqui, deixa um comentário, né? Deixa seu nome lá. Traz para a gente aí também sua reflexão, né? Sua reflexão, sua dica, né? Isso para a gente é bem importante. A gente preza muito pelo ecossistema e tudo bem, a gente sabe que muita gente assiste aqui e manda uma mensagem do carro, assiste, mas se possível, deixa lá uma mensagem, né? Comente, siga a nossa página, é importante porque isso fortalece ainda mais o nosso ecossistema. Pessoal, mais uma vez, obrigado. João. Só finalizando, o agente transformador de tudo é o ser humano, que é a criação de Deus. Mesa, computador, estrutura, fábrica, tudo. Ferramentas. São ferramentas. Não é nada se não tiver o ser humano agindo. Então, o ser humano é o agente transformador do mundo. É só você pegar, desde quando o homem descobriu o fogo, até hoje que temos a IA. A IA pode ser uma coisa tecnológica, mas ela foi criada por quê? Por seres humanos. Tá? Então, sem ser humano, não se constrói nada. A IA é a ferramenta. É a ferramenta. Não o caminho. Não o caminho. É isso aí. Bom, a gente não poderia encerrar. Não, perfeito. Não tem nem o que eu comentar. Não tem nem o que eu comentar. Isso foi assim. A gente não poderia encerrar sem agradecer os patrocinadores também. Boa. São aqueles que transformam, né, em impossível, né, o nosso muitos dos nossos sonhos, né? Também. Bom, a Fairmoney acredita muito, né, que o mercado de crédito, o futuro dele já está sendo construído agora, em pilares como estratégia, né, tecnologia, mas também muito colaboração, muito parceria, né? Exatamente. Então, por isso eu agradeço também aqui vocês por terem trazido essa experiência, esse dia a dia, né? Isso é o dia a dia, né? Que todo mundo passa. E é por isso também que a gente traz aqui patrocinadores que têm o mesmo valor, os mesmos valores que a gente. Então eu queria começar agradecendo hoje, porque hoje especialmente é o último episódio da Jornada do Aprendizado, né? A gente está hoje aqui dentro da nossa casa, né? Então vai ter uma diferença aí de ambiente, vocês vão ver. No dia a gente acabou fazendo bastante episódio, né? Sim. E a gente marcou esse aqui para hoje. Mas eu queria agradecer você, Silvio, né? Parabéns pelo evento de jornada. O valor, né, da gente ser colaborativo, fomentar a colaboração e o valor também da gente disseminar conhecimento. E agradeço também a todos os patrocinadores da Jornada do Aprendizado que fizeram isso ser possível também naquele dia. É um evento incrível. Sim. E que hoje encerra aí
nossa jornada, inclusive essa série especial. E eu agradeço, Silvio, o convite, né? A gente vai mantendo essa parceria aí muito próxima, muito viva. Legal. E agradeço também aos nossos patrocinadores, né, que têm os mesmos valores que a gente. Então, agradeço a Bicred, agradeço ao Smart, agradeço a Dimensa, né, que estão aí com a gente. Agradeço a Grafeno também, que estão aí com a gente. Né? Já há bastante tempo. Há bastante tempo fazendo muito disso, né? De disseminar colaboração, tecnologia, estratégia. Obrigado, pessoal. No final, transformando esse nosso mercado em um mercado mais seguro. Bom, muito obrigado. Dan, tem do seu lado aí 2 presentes. Vamos lá. 2 Pix que já foram realizados. $1 milhão cada um. Você sabe que é melhor do que um Pix. Eu sei. Lá. Aliás, esse vinho é muito bom. Ó, que bom. Já teve um feedback aí, ó. Poxa, eu tomei, muito bom, gostei. Eu tomei esse vinho no domingo, tá? Olha só. O evento foi no dia seguinte já, domingo, né? No domingo eu tomei. Bom, já tá mais um aí, ó, para você tomar hoje ainda. Muito obrigado. Bom, pessoal, João, abaixa ele. Mais uma vez, eu queria agradecer ao... Bom, vou começar agradecendo ao Silvio também, né, por ter aberto as portas da Jornada do Aprendizado, um evento que foi incrível e muito importante para o nosso segmento. Né? A gente preza muito por esse tipo de evento que realmente tem cunho educativo. Né? Então, parabéns mais uma vez, Silvio, e parabéns a todo mundo da Jornada do Aprendizado e aos patrocinadores também. E queria agradecer vocês por essa disponibilidade e por tudo que vocês fizeram e fazem pelo mercado. João, são mais de 20 anos no mercado. João é um cara respeitadíssimo no nosso segmento. Obrigado por ter aceito o convite. Giba é um cara de tecnologia, inclusive uma pessoa que eu admiro demais. Obrigado. Cara, tem um carinho enorme aí por você. Né? A gente aprende muito e aprender também não é só tecnologia, é lado humano também, isso é legal. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado por terem aceito o convite. Você que está em casa nos assistindo, se não seguiu, segue a gente e a gente se vê até já. Até logo. Um abraço. Valeu. Obrigado. Eu saio daqui emocionado. Que bom, cara.